Essa parte da cadeira eu vou utilizar o livro que eu escrevi, né, e está por sinal disponível no Moodle. Então vocês podem baixar o livro e os slides eles vão ser numerados de acordo com os capítulos do livro. Por exemplo, a aula de hoje ela é baseada no capítulo 1 do livro, tá? Então vocês podem acompanhar pelos slides, pelo vídeo e também pode dar uma olhada diretamente no livro que eu disponibilizei para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre teoria dos grafos. Essa parte da cadeira, ela é uma parte da cadeira essencial para vocês, assim como a parte da discriminatória, é claro, né? Espero que agora vocês consigam vislumbrar melhor os problemas associados à teoria dos grafos, sob uma perspectiva da análise discriminatória. Alguns dos conceitos que eu apresentei na parte de análise discriminatória vão ser utilizados aqui, certamente, tá? E essa a área de teoria dos grafos é uma área fundamental para nós, porque vários dos problemas extremamente complexos da nossa área, eles são problemas que estão vinculados a essa área de teoria dos grafos. Por exemplo, problemas das classes NP completo, NP hard, são problemas que são estudados do ponto de vista da teoria dos grafos, ou seja, problemas mais teóricos. E eu vou tentar apresentar, né, esses problemas, tentar dar essa noção intuitiva para vocês sobre essa complexidade de alguns problemas em particular, para que vocês consigam fazer essa ligação direta com a área de complexidade de algoritmos. Porém, nota que nós não vamos nos aprofundar na área de complexidade de algoritmos, tá? Por motivos óbvios. Vocês têm uma cadeira específica para isso. Mas eu vou tentar ressaltar, quando eu estiver apresentando alguns dos problemas, falar um pouquinho sobre a complexidade deles, mas bem rapidamente, ok? Então, vamos lá. Essa área, ela é uma área muito investigada, tá? Eu consigo claramente ver toda a área de ciência da computação como estando diretamente ligada à área de teoria dos grafos. Na verdade, todas as áreas a gente pode estudar todas as áreas e abstrair todas as áreas do ponto de vista de algum modelo matemático baseado em teoria dos grafos. Tá? Facilmente a gente consegue fazer isso, mesmo áreas que não possuem uma conexão direta. Por exemplo, se a gente pensar em modelos cognitivos de aprendizado, a gente consegue representar isso através de uma estrutura matemática, tá? Como eu vou apresentar para vocês. Engenharia de software, banco de dados, a própria filosofia em si. Alguns modelos que nós utilizamos em ciência da computação são inspirados em modelos filosóficos. A área de ontologias é um exemplo, tá, direto da utilização de modelo de estruturas hierárquicas, estruturas que possuem relacionamentos entre si, e essas estruturas são baseadas em conceitos de teoria dos grafos. Então, essa área é uma área rica, é uma área fundamental para nós, tá? E nós precisamos estudá-la adequadamente, né? O primeiro problema que surgiu nessa área, ele foi enunciado por Euler em 1736, que é o chamado problema das pontes de Kunenberg. Ou seja, nessa cidade, tá, existiam pontes, e essas pontes, elas cruzavam um rio chamado Pregel. Lamento, mas eu não falo em alemão, então eu acredito que seja alemão, o Königsberg Pregel, eu não falo, então de repente minha pronúncia não é adequada. E essas pontes, elas ligavam então algumas partes da cidade a duas ilhas. A questão que se colocava era: é possível fazer um passeio nessa cidade, tá? Começando e terminando no mesmo lugar e cruzando cada ponte uma única vez? Essa era a questão que tinha sido posta. Então aqui nós temos um pequeno desenho, né? E aqui nesse desenho a gente pode tentar, por exemplo, imaginar como é que seria esse passeio, né? Eu poderia, por exemplo, começar nessa margem do rio
cruzar essa ponte, vir para essa ilha, depois cruzar essa ponte, vir para essa outra margem, cruzar essa outra ponte, vir para a ilha novamente. Não posso cruzar a ponte A, mas eu poderia ir para a ponte B, tá? Vir para outra margem e assim por diante. Será que é possível fazer esse passeio cruzando cada uma das pontes uma única vez? Pessoal, mais para frente nós vamos ver que isso é impossível, tá? Não é possível nós fazermos isso. E aí nós vamos ver formalmente o porquê não é possível. Como eu comentei, vários problemas no mundo real podem ser analisados do ponto de vista da área de teoria dos grafos. Por exemplo, se nós quisermos escalonar processos, tá? Nós vamos observar que o problema de escalonamento de processos ele está associado ao problema de coloração de grafos. O problema de reconhecimento de padrões pode ser considerado como um problema de isomorfismo de grafos. Ou seja, reconhecer o padrão seria reconhecer uma determinada estrutura se essa estrutura está dentro de uma estrutura maior ou não, que é um problema que a gente chama de isomorfismo. Problema de roteamento, ou seja, verificar se é possível, então, criar uma rota partindo de um ponto e cruzando, tá, links uma única vez, ou cruzando um conjunto de pontos, tá, uma única vez. Será que isso é possível? No caso do problema específico que eu estou mencionando aqui nesse slide, será que é possível encontrar um ciclo hamiltoniano? Ou seja, dado um conjunto de cidades, ruas ou estradas entre essas cidades, é possível partir de uma cidade, visitar todas as cidades, tá certo? Uma determinada região, e voltar à cidade de partida, cruzando cada cidade uma única vez? Esse é o problema do ciclo hamiltoniano. E um problema de aplicação real seria, será que eu consigo então entregar pacotes, tá, em um conjunto de cidades, cruzando cada uma cidade uma única vez e voltando para a cidade de partida através de um caminho fechado, né, de comprimento mínimo? Ou seja, esse não seria o nosso problema real, né? Ou seja, esse é um problema que, do ponto de vista mais abstrato, seria encontrar um ciclo, tá, hamiltoniano, dado o nosso grafo. Então, o que é um grafo, né? Existem vários tipos de grafos, tá? Mas nós vamos considerar um grafo como sendo uma estrutura matemática, onde essa estrutura é uma estrutura discreta formada por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Ou seja, se eu tiver que realizar um desenho aqui, eu posso imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um vértice, eu tenho outro vértice e eu tenho ligações entre esses vértices. Tá certo? E aí, essas arestas, elas são arestas formadas por pares não ordenados. Ou seja, se eu tenho o vértice A e o vértice B e o vértice C, eu vou ter uma aresta, por exemplo, nesse nosso grafo AB, BC e AC. Então, meu grafo simples ele vai ser composto por esse conjunto de vértices e esse conjunto de arestas. Tá certo? Então, essa é a definição de um grafo simples. Notem que o conjunto de arestas ele vai corresponder então a um subconjunto desse conjunto PV, onde esse PV ele é o conjunto de todos os pares não ordenados. Ou seja, se a aresta pode ser definida por XY ou YX, ela corresponde à mesma aresta. Tá ok? No nosso grafo simples, cada aresta ela é formada por um par de vértices distintos. Ou seja, eu tenho que ter uma aresta entre dois vértices que são diferentes. Aqui nós temos uma aresta de A para B, de B para C e C para A. Notem que arestas com vértices iguais não são permitidas. Então não tem uma aresta de A para A ou de B para B. Tá certo?
E um outro ponto importante no meu grafo simples é que entre qualquer par de vértices só tem que existir no máximo uma aresta, ok? Ou seja, arestas, mais de uma aresta entre o par de vértices não é permitido. Então eu não posso ter esse tipo de situação. Perfeito? Então essa é a definição de grafo simples para nós. Então eu vou dizer que dois vértices eles vão ser adjacentes, tá? Se existe uma aresta ligando esses vértices. Nesse caso, eu digo então que essa aresta, xy, ela é incidente aos vértices x e y. Tá? Existem certos casos onde um vértice não é adjacente ao outro. Ou seja, não existem arestas incidentes em um determinado vértice. Nesse caso, dizemos que o vértice é um vértice isolado. Então, como exemplo, eu poderia ter, por exemplo, essa situação. Ó. Um vértice A ligado ao vértice B. Aqui, ó, uma aresta entre esses dois vértices. E eu posso ter nesse meu grafo um vértice C. Nota que nesse vértice C aqui, ele não é adjacente nem a A nem a B. Ele é um vértice isolado. Então, nesse caso, eu não tenho arestas incidentes ao vértice C. Como eu havia comentado anteriormente, tá? Eu tenho um grafo simples, onde esse grafo simples não permite múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices. Tá? E não permite, por exemplo, uma aresta ligando um mesmo vértice. Quando essas restrições elas não são obedecidas, o meu grafo deixa de ser simples. Então, nesse caso, eu posso ter múltiplas arestas entre minha parte de vértices, ou eu posso ter uma aresta tá, incidente a um par de vértices não distintos, ou seja, ao mesmo vértice. Então, nesse caso, o meu grafo ele não é um grafo mais simples. Quando eu tenho múltiplas arestas, tá, apenas entre um par de vértices, se eu tenho um par de vértices e naquele par tem 7, 6 arestas, então eu tenho um grafo que não é simples. E se esse grafo não possuir esses laços, ou seja, arestas entre o mesmo vértice, então esse grafo é chamado de multigrafo. Tá? Um exemplo simples para vocês aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho um vértice, outro vértice, eu tenho uma aresta, duas arestas, e eu tenho um vértice C. Tenho mais uma aresta aqui no vértice C e eu tenho um vértice D. Vou colocar um vértice isolado aqui. Nesse caso, nota que eu tenho entre os vértices A e B duas arestas. Tá? E notem que eu não tenho laços, ou seja, não existe vértice, na verdade, não existe uma aresta unindo o mesmo vértice. Então, aqui eu tenho um multigrafo, tá certo? Se porventura eu tivesse, por exemplo, algo assim, ó, uma aresta aqui unindo o vértice C, ou aqui, ó, por exemplo, eu não teria mais um multigrafo, mas eu teria o que é chamado de pseudografo. Então, notem, eu tenho grafos simples, multigrafos e pseudografos. A diferença de um pseudografo e multigrafo é a presença de laços, ou seja, de uma aresta ligando o mesmo vértice. Tá certo? Quando eu tenho múltiplas arestas, tá, entre o mesmo par de vértices, é necessário que eu consiga diferenciar essas arestas. Por exemplo, aqui eu tenho uma aresta de A para B e tenho uma outra aresta de A para B. Essas arestas elas podem ter significados diferentes. Por exemplo, A e B poderiam ser cidades. E essas múltiplas arestas poderiam ser estradas que ligam essas cidades. E eu tenho que diferenciar qual das estradas eu estou pegando se eu quero fazer uma visita na cidade. Então, devido a isso, eu vou ter o que nós chamamos de função de incidência, onde vai me mapear a aresta para o par de vértices correspondentes. Então, essa aresta ela já vai ser uma aresta que vai possuir um rótulo. E esse rótulo vai estar associado a um par específico. Por exemplo, aqui eu teria, por exemplo, uma aresta A1, uma aresta A2.
Nota que a aresta A1 é diferente da aresta A2, porém ela está unindo o mesmo par de vértices. Então, quando eu estou trabalhando com multigrafos, tá, ou pseudografos, eu preciso dessa função de incidência. Então, baseado nisso, eu defino de forma geral um grafo como sendo um conjunto não vazio de vértices, tá? Como sendo um conjunto de arestas e uma função de incidência, uma função de mapeamento, que mapeia, então, cada aresta a um par não ordenado, tá, de vértices. Eu, então, tenho algumas outras definições associadas a eles, como, por exemplo, eu defino o número de vértices por módulo de V, tá? Que indica a ordem do grafo, e o número de arestas, tá? Pelo módulo de A, que indica o tamanho desse grafo. Tá? E alguns autores utilizam uma outra representação para indicar a ordem e o tamanho desse grafo, ou seja, como nós conseguimos ver aqui. Ó. Perfeito? Aqui eu tenho então dois exemplos, tá? Onde nós temos um grafo simples, por sinal com um vértice isolado, e aqui eu tenho então um pseudografo onde eu tenho um laço, eu tenho então múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices, olha só. Então nesse caso eu poderia ter, por exemplo, o vértice 1, 2, 3, 4, representando inúmeros tipos de situações. De repente eles poderiam estar me representando, por exemplo, possibilidades de estados, tá? E os rótulos poderiam estar me representando arcos que indicam ações que eu vou tomar de um estado para ir para outro estado. Por exemplo, poderia ser um estado. Se eu tomo a ação A, ele vai para o estado 2. Se eu estou no estado 2 e eu tomo a ação E, eu permaneço no estado 2. Porém, se eu tomo a ação B, eu vou para o estado 3. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu posso ter esses estados representando como sendo estados mentais. Poderia estar esses estados representando como sendo cidades. Poderiam ser situações do mundo real, tá? Imagina só, se eu estou alegre e recebo uma notícia triste, eu vou sair do meu estado de alegre para o estado triste. Se eu recebo uma notícia dúbia, eu vou entrar de repente no estado de ansiedade. Se eu ainda continuo recebendo uma notícia meio dúbia, eu mantenho meu estado de ansiedade. Então eu poderia representar essa estrutura do estado, ela poderia estar associada a várias situações do mundo. Então, aqui, como eu havia comentado com vocês, eu tenho na figura A, tá, um grafo simples, né? E eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui cada par de vértices sendo unido por no máximo uma aresta. Eu tenho um vértice isolado. E aí uma questão que se coloca quando eu havia apresentado para vocês a, a função aquela função de incidência, qual seria a função de incidência para esse caso em particular? Como eu tenho, para esse exemplo, uma aresta vinculado a um par de vértices e um par de vértices vinculado a no máximo uma aresta, então essa minha função de incidência, uma função de mapeamento, vai ser uma função de identidade. Ou seja, onde o rótulo da aresta vai ser a própria aresta, ó, que vai me retornar a própria aresta, mesmo par de vértices. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a minha aresta vai ser representada pelo meu par de vértices e a minha função vai me retornar o próprio par de vértices. Diferente no caso baixo, no grafo B, onde aqui eu tenho múltiplas arestas entre um mesmo par de vértices. Nesse caso, por exemplo, a aresta F, tá certo? A aresta G e a aresta H são arestas diferentes, mas que nos levam ao mesmo par de vértices. Olha só. Também a forma como a aresta B e a aresta A.
me leva ao mesmo par de vértices. Lembrando sempre que B é diferente de A e F é diferente de G e diferente de H. Tá certo? Um outro ponto muito importante quando a gente está trabalhando com grafos, multigrafos, pseudografos, é saber a quantidade de arestas associados, então, a um par de vértices. Como nós vimos aqui, nós sabemos que, por exemplo, nesse exemplo do grafo em B, nós temos três arestas unindo os vértices 3 e 4. Nós temos duas arestas unindo os vértices 1 e 2. Nesse caso, essa quantidade de arestas é definida pela multiplicidade, tá? daquele par de vértices. Então, por exemplo, a multiplicidade do, do par xy vai ser igual a k, onde k corresponde à quantidade de arestas que unem aquele par de vértices. No caso, a multiplicidade, então, dos pares 1, 2 vai ser 2. Multiplicidade dos pares 3, 4 vai ser, então, igual a 3. No caso de um grafo simples, a multiplicidade para qualquer par vai ser no máximo igual a 1. Tá certo? Por exemplo, do par 2, 5, se a gente pensar aqui nesse grafo, a multiplicidade do par 2, 5, ela vai ser igual a 0. A representação desses dois grafos é dada da seguinte forma. Por exemplo, aqui no grafo A, então eu vou ter G de A vai ser igual a essa tripla, V vai ser igual a V de A de A e Φ de A. Então, no caso, vai ser definido por um conjunto de vértices, conjunto de arestas e uma função de incidência. Como esse grafo é simples, e a função de incidência vai ser uma função de identidade e ela pode ser simplesmente suprimida. Então, o V de A ele vai ser definido por esse conjunto tá, de 1 até 5, dos elementos de 1 até 5, que vão corresponder cada um dos elementos a um vértice. E o conjunto de arestas vai ser definido, então, por esses pares não ordenados. Ó. 1, 2, 1, 3, 3, 2. Eu poderia representar 3, 2 ou 2, 3, por exemplo. E 3, 4. Por outro lado, o grafo B já é um pouquinho diferente, né? Como existem múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices, eu vou ter que ter, então, essa minha função de incidência. E aí eu tenho, então, o conjunto de vértices definido pelos vértices 1, 2, 3, 4, e o conjunto de arestas A, B, C, D até H. E aí minha função de incidência. Olha. Então, a função que mapeia a aresta A para o par 1, 2, a aresta B para o par 1, 2, a aresta C para o par 1, 3, a aresta D para o par 2, 3, tá certo? A aresta E para o conjunto 2 apenas, né? Porque é de E para E. A aresta H está mapeado por par 3, 4. Observem que aqui nós temos, então, a multiplicidade entre pares de vértices, que vai ser diferente, vai ser maior que 1, né? Tá certo? Um ponto interessante é que se nós tivermos um multigrafo ou pseudografo e nós removermos essas múltiplas arestas do mesmo par de vértices, removermos os laços, e no caso de múltiplas arestas do mesmo par de vértices, deixarmos apenas uma, tá? Nós vamos obter o que nós chamamos de grafo subjacente ou grafo simples subjacente. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um pseudografo e aqui, olha, se eu remover essa aresta, se eu remover essa aresta, se eu remover esse laço, se eu remover essa aresta e esse laço, olha o que nós temos. Nós temos, então, um grafo simples subjacente. Em vários problemas do mundo real, a gente vai, por exemplo, olhar a conectividade de um determinado grafo, olhando não para todos os detalhes do grafo, mas olhando para esse grafo simples. Por exemplo, se eu quero verificar se o grafo ele é conexo ou não conexo, tá? Então, eu vou olhar para o grafo simples, desconsiderando se existem uma ou duas ou três ou quatro, 10 arestas entre o mesmo par de vértices
se existem laços, tá? Em alguns momentos, a gente vai notar que essas arestas elas vão impor determinadas restrições de movimentação. Por exemplo, aqui nesse grafo, eu sei que esse vértice, ele é adjacente a este. Isso significa que se eu tiver aqui e quiser ir para cá, basta eu visitar essa aresta. Se eu quiser ir aqui e dali para cá, basta eu visitar essa aresta. E assim por diante. Mas eu posso, por exemplo, ir daqui para cá, visitando essa mesma aresta. Ou ir daqui para cá, visitando essa mesma aresta. Em alguns momentos, tá, essa relação definida pelas arestas, ela não vai ser uma relação simétrica. Isso significa o seguinte, ó, que eu posso ir de A para B, porém, não necessariamente eu consigo ir de B para A, tá? Ou seja, quando não existe essa simetria, tá? E as arestas elas impõem uma limitação de movimentação entre os vértices, nós já não temos mais um grafo, tá bom? Nós temos o que nós chamamos de dígrafo ou grafo direcionado. Então é muito mais comum nós falarmos sobre dígrafo do que grafo direcionado diretamente. Ou seja, nós não temos grafos simples, nós não temos grafos multigrafos ou pseudografos. Nós temos grafos simples, dígrafos, desculpa. Então, nesse caso, antes nós tínhamos conjuntos, tá certo? Ou seja, pares não ordenados, definindo nossas arestas. Agora nós temos pares ordenados, que vão definir arestas orientadas, ou seja, arcos. Tá? Então, aqui esse par ordenado, xy, está me dizendo que existe um arco de y para x, ok? Ou com origem em x e destino em y, ou que é também chamado de adjacente em x e adjacente para y. E como eu havia comentado com vocês, esses arcos ou essas arestas, elas não correspondem a pares simétricos. Sendo assim, xy é diferente de yx, tá certo? Nós costumamos também a dizer que por um arco xy, nós dizemos que o vértice x domina o vértice y, ou o vértice y é dominado pelo vértice x, tá? De forma similar ao que nós tínhamos para grafos, tá? Que não são direcionados, nós podemos ter, por exemplo, o seguinte, ó, nós podemos ter dígrafos que não possuem laços, nem múltiplos arcos entre o mesmo par de vértices. Então, quando isso não existe, ou seja, não existem laços, não existem múltiplos arcos entre o mesmo par de vértices, então nós chamamos eles de dígrafos simples ou grafos direcionados simples. Quando nós temos múltiplos arcos entre o mesmo par de vértices, nós temos o que nós chamamos de multigrafo direcionado. E quando nós temos laços, nós temos também pseudografos direcionados. Então, nota que eu tenho o conceito de multigrafo, pseudografo para grafos, tá? Que não são direcionados. E nós também temos o conceito de multigrafo direcionado, pseudografos direcionados e grafos simples, tá? Mas para dígrafos. Nós também temos a ideia de multiplicidade, tá certo? Entre pares de vértices. Por exemplo, aqui, ó, a multiplicidade entre o par de vértices x, y existe, porém agora impondo a restrição está definida pela direção daquele arco. Se eu tenho, por exemplo, um par ordenado x, y, significa que eu tenho arcos de x para y. E a quantidade de arcos de x para y vai definir a multiplicidade daquele par ordenado. Ok? Por exemplo, aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho o vértice A, tenho o vértice B
e eu tenho um, dois, três arcos de A para B. Então, para aquele par AB, a multiplicidade vai ser igual a 3. Porém, eu poderia ter um arco de volta, de B para A. A multiplicidade BA vai ser igual a apenas 1. Tá? Então, notem que a multiplicidade de A para B é diferente de B para A. Tá? Então, para nós, um dígrafo ele vai ser composto também por um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma função, tá, de mapeamento, onde essa função, então, ela mapeia uma aresta, tá? Nota que essa definição é uma definição geral, ok? Para um par ordenado, tá certo? E essa aresta, ela é chamada de arco, obviamente, né? E aí nós temos o par ordenado formado pelos vértices do nosso dígrafo. Nós temos também, de forma similar ao que eu apresentei para vocês para grafos, tá? Essa representação para indicar a ordem do dígrafo, essa representação para indicar a ordem, a quantidade de arestas ou de arcos do teu dígrafo. A ordem e o tamanho também são representados dessa forma. Aqui então nós temos exemplos do nosso dígrafo. Nós temos então um pseudografo direcionado e um dígrafo simples. Tá? Aí nós temos aqui, olha só, no primeiro exemplo, vértices, nossos arcos. Nota que eu consigo então ir do vértice 1 para o vértice 2, porém eu não consigo ir do vértice 2 ao vértice 1, devido à ausência então do arco de 2 para 1. No caso do dígrafo, do pseudografo direcionado aparecendo em B, eu tenho então múltiplos arcos entre o par ordenado 1, 2. A mesma coisa aqui para 3, 4. Observem que a multiplicidade do par 3, 4 é diferente da multiplicidade do par 4, 3. Então, do par 3, 4, a multiplicidade vai ser 2, porque existem dois arcos partindo do vértice 3 e incidindo no vértice 4. Enquanto que existe apenas um arco indo do vértice 4, chegando ao vértice 3. Perfeito? Se eu pegar, por exemplo, na figura em A e calcular a multiplicidade, tá, do par 2, 3, eu vou observar que ele é zero. Porém, do par 3, 2 vai ser igual a 1. Eu posso, por exemplo, focar minha atenção para apenas uma pequena parte do meu grafo ou do meu dígrafo. Tá? Ou seja, imagina que eu tenha um grafo com um conjunto de arestas. Pensa em um grafo qualquer, com dado conjunto de arestas. Tá? E eu posso, por exemplo, olhar apenas para um subconjunto daqueles vértices desse grafo. E, consequentemente, a um subconjunto de arestas. Quando eu foco minha atenção para esse subconjunto, tá, eu estou focando minha atenção para o que nós chamamos de subgrafo. Então, um grafo G1 está composto por um conjunto de vértices, arestas 1, vai ser um subgrafo do grafo G2, e representado dessa forma, se o conjunto de vértices for um subconjunto do vértice do grafo G2, por exemplo, se o conjunto de vértices do grafo G1 for um subconjunto do conjunto de vértices do grafo G2, e se o conjunto de arestas também for um subconjunto do conjunto de arestas do grafo do outro grafo, né? Então eu digo que G1 é um subgrafo de G2. Nesse caso, eu posso também dizer que G2 é um supergrafo, tá, de G1. A definição, pessoal, de subgrafo e supergrafo é a mesma para casos de dígrafos. Então, eu posso ter um subdígrafo ou um superdígrafo, focando também no conjunto de vértices e no conjunto de arcos. Ok? Porém, tem que lembrar sempre de orientações, né? Orientações
dos arcos no problema do dígrafos. Então, eu tenho se G1 é um subgrafo de G2 e G2 é um supergrafo de G1. Quando G1 é diferente de G2, então posso dizer que G1 é um subgrafo próprio de G2. Um ponto importante que a gente deve considerar é o seguinte: imagina só que eu tenha G1 um subgrafo de G2. Se os conjuntos de vértices forem os mesmos, tá? Então eu digo que G1 é um subgrafo gerador, ou subgrafo de espalhamento de G2. Um exemplo simples seria o seguinte, ó. Vamos considerar. Um minutinho, pessoal. Vamos considerar o seguinte exemplo, ó. Eu tenho vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e eu tenho esse grafo. Vértice E, tá certo? Vou colocar mais uma aresta aqui. Aqui é meu grafo G, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, ó, que no meu subgrafo eu tenho a seguinte situação. Eu tenho no subgrafo esse vértice, essa aresta. Noto que o conjunto de vértices desse gráfico que eu estou marcando aqui está contido no conjunto de vértices do grafo G, e essa aresta está contida no conjunto de arestas do grafo G. Perfeito? Então, o que eu tenho é um subgrafo. E G vai ser um supergrafo desse gráfico que eu estou marcando. Agora, imagina o seguinte, ó. Eu marquei agora o vértice C, tá certo? Mais uma aresta. No meu subgrafo, eu tenho o vértice D e eu tenho o vértice E. Noto que o vértice D desse meu subgrafo ele está isolado. Esse subgrafo está contido no grafo G. Como esse subgrafo possui todos os vértices do meu grafo original, do meu grafo G, tá? Do meu supergrafo, né? Então, esse subgrafo é chamado de subgrafo de espalhamento ou subgrafo gerador. Perfeito? De forma similar, eu tenho o seguinte, ó, para dígrafos, né? Imagina só que eu tenho arcos ao invés das arestas. Então, as arestas que estão desenhadas em preto, tá? Os arcos, né, que estão desenhados em preto, pertencem então a G, e os que estão em vermelho pertencem a G1, que seria um subconjunto, né, de arestas e um subconjunto de vértices. Notem que, como esse meu subconjunto possui todos os vértices do meu dígrafo original, então, do meu dígrafo G, então significa que eu tenho um subdígrafo de espalhamento. Tá? Esse subdígrafo de espalhamento é também chamado de fator do dígrafo, ou seja, uma nomenclatura que é comumente utilizada. Então, baseado nisso, eu posso pensar o seguinte, ó, que eu tenho um grafo, tá? E eu tenho um subconjunto não vazio de vértices. Imagina só que eu tenho um grafo qualquer, tá? Com os vértices rotulados de 1 até 10, e eu tenho um subconjunto de vértices. Perfeito? Eu posso, a partir desse subconjunto de vértices, extrair um subgrafo de G. Ou seja, esse subgrafo ele vai ser definido por esse conjunto de vértices juntamente com as arestas, tá, que ligam esses vértices que pertencem ao meu grafo G. Então, só repetindo, eu tenho um grafo G, tá, composto por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E pegue, por exemplo, um subconjunto de vértices. Se eu pegar esse subconjunto de vértices, tá, e extrair de G esses vértices,
juntamente com as suas arestas que lhe unem esses vértices, então eu tenho o que nós chamamos de grafo, subgrafo de G induzido por esse conjunto de vértices. E ele vai ser denotado por G de SV. Nota que esse grafo, então, ele vai ser definido pelo conjunto de vértices, esse subconjunto que nós selecionamos anteriormente, juntamente com o conjunto de arestas, tá? Que unem esses vértices. Nós podemos também focar nossa atenção não apenas nos vértices, mas, por exemplo, nas arestas. Imagina que eu tenho esse grafo, novamente, grafo G qualquer, tá? E agora eu vou focar minha atenção nas arestas. Vamos, por exemplo, selecionar um subconjunto, tá, de arestas. Eu posso ter, por exemplo, um subgrafo induzido por esse subconjunto de arestas. Ele subgrafo, então ele vai ter como arestas esse conjunto que eu selecionei e vai ter como vértice, tá certo? As extremidades dessas arestas. Por exemplo, aqui eu tenho esse grafo, tá? G, e aí eu vou pegar um conjunto de vértices, 0, 4, 5, 6, tá? Eu vou então pegar esse conjunto de vértices juntamente com as arestas que unem esses vértices. E aí eu tenho um subgrafo, tá, induzido por esse conjunto de vértices. Agora vamos olhar para um subconjunto de arestas. Eu vou pegar somente essas arestas, olha só, juntamente com as extremidades dela. O que nós temos aqui é um subgrafo induzido por esse conjunto de arestas. Nota que eu posso ter vários arranjos, né? Eu poderia, por exemplo, criar um subgrafo ou extrair um subgrafo induzido pelos vértices 1, 2 e 6. Nesse caso, o que eu teria seria vértice 1, 2 e 6. E as arestas que unem esses vértices. Então, esse aqui seria o subgrafo induzido pelos vértices 1, 2 e 6. Notem que as arestas e os arcos redefinem uma relação de vizinhança entre os vértices. Tá certo? Pessoal, a partir dessa relação de vizinhança, ou na verdade essa relação de vizinhança, ela pode ser definida por uma função chamada tal, uma função multivalorada de vizinhança. Essa função é uma função muito importante para a gente, porque ela te permite, por exemplo, definir qual é o alcance, ou quais são os vértices, ou qual é o vértice mais distante de um determinado vértice, ou quais são os vértices que estão vizinhos a um determinado vértice e estão a uma distância igual a 1, a 2, a 3, assim por diante. Ou, na verdade, não que seja vizinho, mas que são atingíveis a partir de determinado vértice, a partir de caminhos de comprimento 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, essa função multivalorada, tá, de vizinhança, ela recebe como entrada um vértice, tá certo? E te fornece como saída um conjunto. Então, por exemplo, a função tal aplicada a um vértice V vai corresponder a todos os vértices W, ou seja, vai te retornar todos os vértices W, onde V é uma das extremidades das arestas, tá? Que possui o W como extremidade. Então, tu pega todas as arestas que tem no teu grafo, que possuem, tá certo? Que possuem como extremidades V. Então, a outra extremidade vai participar desse conjunto tal de V. Um exemplo simples seria o seguinte, ó.
vamos imaginar esse grafo aqui. A, B, C, D. O que seria tal de A? Tal de A, para que nós calculemos tal de A, nós temos que verificar quais são as arestas, tá, que tem o A como extremidade. Na verdade, é só essa aresta aqui. Então, estamos calculando tal de A, o retorno da função tal de A vai ser a outra extremidade dessa aresta, que não seja A, seja B. Se eu tivesse um pseudografo, então as arestas que nos interessam são essa e essa. Então, o tal de A seria quem? A outra extremidade dessa aresta, ou seja, o A, como essa aresta está incidente no próprio A, tá? Então, o tal de A seria o próprio A, juntamente com B. Perfeito? O tal de B seria quem? A, C e D. Tá? Para um dígrafo, nós temos também funções, essas funções de vizinhança, só que elas são um pouquinho diferentes. Então, elas são chamadas funções de vizinhança direta, tal mais e tal menos. E essa função de vizinhança inversa. Então, a tal função de vizinhança, ela vai corresponder ao seguinte, ó. Quando a função de vizinhança é aplicada a um vértice V, tá, o que ela retorna seriam os vértices atingíveis a partir de V. A partir de V, diretamente. Ou seja, aqui nós vamos pegar todos os arcos, tá, onde a origem é V, e vamos apenas armazenar o destino. A função inversa já é o contrário. Tu vais verificar todos os arcos que têm destino V. E o que tu vais retornar vai ser a origem desses arcos. Por exemplo, imagina o seguinte caso. Eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C. Eu tenho um arco de A para B, de B para C, ok? De B para D, tá? E o looping aqui em C. Então, o tal direto de B vão ser todos aqueles vértices que são atingíveis a partir de B. Seria quem? D e C. Tá? Nota que eu tenho um arco de B para D e de B para C. A tal inversa de B vai ser quem atinge B, ou seja, apenas o arco A. E agora é o seguinte, ó, vamos calcular essas funções para o vértice C, que tem um laço. Né? A tal direta de C seria quem C consegue atingir. Como C é tanto origem e destino desse arco, desse aqui, né? Então, a tal direta de C vai ser C. Agora é a inversa. Tá? Ou seja, quem atinge C é o próprio C. Ou seja, C atinge C e C é atingido por ele mesmo. Porém, a inversa, nós temos também outro vértice além de C. Ou seja, quem atinge C além dele próprio é o B que atinge C. Né? Então, a função tal inversa para C vai retornar B e C, e a função tal direta para C vai ser o próprio C. Tá? Então, essas funções elas podem ser vistas da seguinte forma. A tal direta vai te retornar todos os vértices atingíveis diretamente a partir de um determinado vértice. V, né? E a inversa pode ser vista como sendo quais são os vértices que atingem diretamente aquele vértice em questão. Tá? Essa quantidade de vizinhos, tá, que um vértice pode ter, ou a quantidade de vizinhos que são atingíveis ou são atingidos ou que atingem um determinado vértice,
definem o que nós chamamos de grau de um vértice. Tá? Vamos focar nossa atenção apenas a grafos nesse momento. Grafos de forma geral, tá? Ou seja, grafos, multigrafos, pseudografos. O grau de um vértice em particular, ele é definido então pela soma, tá? Da quantidade de arestas que unem esse vértice aos outros vértices do grafo, mais duas vezes a quantidade de laços que estão no grafo. Ou seja, notem que um vértice V ele pode ser adjacente a 5 outros vértices, diferentes de V. Então, cada um desses outros vértices vai estabelecer, se eles são adjacentes, né, a adjacência vai ser definida por uma aresta. Então, cada uma dessas arestas vai ser contada uma única vez. Porém, para laços, cada laço vai ser contado duas vezes. Tá certo? Quando o vértice ele é desolado, então, nesse caso, o grau desse vértice vai ser igual a zero. Significa que ele não é adjacente a ninguém. A partir daí, nós podemos, por exemplo, definir, então, o maior e menor graus desse grafo. Então, no caso aqui, nós temos, por exemplo, delta maiúsculo desse grafo como sendo o maior grau, tá? Considerando todos os vértices do grafo. E o delta minúsculo como sendo o menor grau, tá? Considerando todos os vértices do grafo. Então, o grau de um vértice sempre vai estar entre o menor e o maior graus presente no grafo. Por exemplo, aqui, nós temos, por exemplo, a seguinte situação. O vértice 1 com grau 2, o vértice 2 com grau 2, o vértice 3 com grau 3, o vértice 4 com grau 1 e o vértice 5 com grau 0, porque ele está isolado. E os menores graus, o menor grau 0 e o maior grau 3. No nosso caso, do exemplo ao lado, no nosso pseudografo, nós temos então o grau 1, o vértice 1 com grau 3, o vértice 2 com grau 5, porque nós temos, olha aqui, 1, 2, 3 arestas e mais um laço. Tá certo? O laço sempre conta com duas unidades no grau daquele vértice. O vértice 3, então com grau 5, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas incidentes àquele vértice. O vértice 4 com grau 3, tá? E o menor grau desse grafo como sendo 3 e o maior grau como sendo 5. Como cada aresta contribui com duas unidades para o grau os graus de vértices do mesmo vértice ou uma unidade, tá certo? Para vértices diferentes, nota que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma aresta que é contada, tá, uma vez para esse vértice e uma vez para esse vértice, ou seja, que contribui com uma unidade para o grau desse vértice ou contribui uma unidade para o grau desse vértice, ou contribui duas unidades para o grau de mesmo vértice, se nós pegarmos e somarmos todas as arestas, tá, e multiplicarmos por 2, já que ela contribui no final das contas com duas unidades, né, nessa soma, para o grau dos vértices, nós vamos observar que esse valor vai corresponder à somatória dos graus de todos os vértices. Então, se nós pegarmos todos os vértices, o grau de todos os vértices, e somarmos eles, nós vamos observar que essa soma vai ser igual a duas vezes o número de arestas. Nota que o grau de cada vértice vai ser definido pela quantidade de arestas incidentes aos vértices. E nós sabemos o seguinte, ó, que cada aresta vai contribuir com alguma quantidade para o grau do vértice do qual ela tem como extremidade.
Então, se a aresta unir o mesmo vértice, vai contribuir com 2 unidades. Mas se ela unir vértices diferentes, vai contribuir com uma unidade para as extremidades, para os vértices que são sua extremidade. Tá? Esse teorema é chamado teorema de Handshake, tá? E ele é, afirma que para um grafo qualquer, nós temos então essa relação do grau e o número de arestas. Para dígrafos, nós temos também essa noção de graus. Porém, nós temos o que nós chamamos de grau de entrada e grau de saída. Então, o grau de entrada definido dessa forma e o grau de saída definido dessa forma. Então, o grau de entrada ele vai corresponder ao conjunto de arcos que possuem como destino o arco em questão, o vértice em questão, o vértice V. E o grau de saída ele vai corresponder ao número de arcos que possuem como origem o vértice em questão, o vértice V. Então aqui eu tenho o grau de entrada como sendo o número de arcos que incidem em V, e o grau de saída aqui o número de arcos que tem como origem V. Tá? Nota que eu tenho que contar também nesses cálculos os laços. Né? E um laço ele vai ser contado apenas uma única vez, né? No grau de entrada e no grau de saída de um determinado vértice. De forma similar ao que eu tenho anteriormente, eu tenho também o maior grau de entrada e o maior grau de saída, tá certo? E o maior e o menor grau de saída e o maior e menor grau de entrada. Então aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse nosso dígrafo, né? Nota que o grau de entrada do vértice 1 vai ser igual a 1, tá? Por causa desse arco de 3 para 1, ok? O grau de saída do vértice 4 vai ser igual a zero, porque não existe nenhum arco partindo de 4 do vértice 4. Aqui, o grau de saída do vértice 2 vai ser igual a zero, porque não existe nenhum arco partindo do vértice 2. Porém, o grau de entrada do vértice 2 vai ser igual a 1. Tá? Opa, vai ser igual a 2, né? Porque existem dois arcos incidindo no vértice 2. E aqui nós temos ó, o grau menor e o maior grau de entrada e o menor e maior grau de saída. Tá? Esse grau de saída, o maior grau de saída é igual a 3 por causa do vértice 3. De forma similar, no nosso pseudo gráfico direcionado, nós temos o seguinte, ó, grau de entrada do vértice 1 igual a 1 por causa desse arco, grau de saída do vértice 1 igual a 2. Ó. Agora para o vértice 2, nós temos o grau de entrada igual a 3 por causa desse arco, desse ciclo, tá certo? E o grau de saída igual a 2 por causa deste arco e deste ciclo, certo? E de forma similar ao que nós tínhamos para grafos, nós observamos o seguinte, ó, que o número de arcos ele vai ser definido então ele vai corresponder, eu vou estar associado à somatória então dos graus de saída e que por sinal vai ser igual à somatória dos graus de entrada, porque cada arco vai contribuir, tá, para o grau de saída e para o grau de entrada de vértices, que podem ser distintos ou não, ok? Um grafo ele pode ser representado, tá, de várias maneiras.
É muito comum nós representarmos grafos através da matriz de adjacência. Essa matriz de adjacência é simétrica, tá? E ela mostra, e é quadrada, e ela mostra a relação de adjacência entre os vértices do teu grafo. Então, ela possui colunas e linhas associadas aos vértices do grafo, tá? E aí você vai ter nessa tua matriz a seguinte informação representada. Por exemplo, se um vértice I ele não é adjacente ao vértice J, então a linha correspondente ao vértice I e ao vértice J vai armazenar o valor zero. Se ele é adjacente e o I é diferente de J, ou seja, se eles não formam laços, então o que vai ser armazenado na entrada MJ vai ser o valor M, que vai corresponder à quantidade de arestas que conectam então os vértices I e J. Porém, se eles correspondem ao mesmo vértice, P vai corresponder à quantidade de laços incidentes ao vértice I. Uma outra forma de representar é através de uma matriz de incidência, onde nessa matriz tu associa os vértices a arestas do teu grafo. Então, cada entrada B e J relaciona um vértice I a uma aresta J. E aí você vai ter o seguinte, ó. A entrada B e J dessa tua matriz. Se J não é incidente em I, significa que essa a entrada correspondente vai ter o valor zero. Ou seja, a aresta J ela não incide no vértice I. Porém, se J é ou não um laço, tá? E I é uma das suas extremidades, então significa que essa entrada B e J ela é igual a 1. Ou seja, se tu tens uma aresta, tá? Que é incidente a um determinado vértice, e essa aresta pode ser o laço naquele vértice ou não, significa que essa aresta vai contribuir, então quer dizer, a entrada associada a esse vértice, essa aresta vai ser igual a 1. Então aqui nós temos uma matriz de adjacência e uma matriz de incidência. Nota que na matriz de adjacência eu tenho então os vértices, tá? Relacionado com eles mesmos, e aqui nós temos as entradas, tá? Dessa matriz de adjacência. E aí nós sabemos o seguinte, ó, que o vértice de 1 para 1, ou seja, nesse vértice em particular, tu não possui laços, tá? Então a entrada correspondente vai ser igual a zero. Porém, entre os vértices 1 para 2, eu tenho duas arestas, tá? Do vértice de 1 para 3, eu tenho apenas uma aresta. No vértice 2, eu possuo um laço. Então, na entrada 2, 2, tá? Eu tenho um laço. De 2 para 1, eu tenho duas arestas. Notem que aqui eu tenho, então, uma matriz que é simétrica, tá? Agora, eu tenho uma matriz de adjacência, de incidência, desculpa, onde eu tenho o relacionamento dos vértices para as duas arestas. E aí eu tenho que verificar o seguinte, ó. Para cada uma das arestas, se aquele vértice correspondente é uma das extremidades ou não. Por exemplo, aqui, eu tenho na aresta A um 1 como sendo extremidade. E o 2 também, ó. Na aresta C, um 1 como sendo extremidade e o 3. Na aresta E,
eu tenho apenas o 2 como extremidade, que está me indicando, então, esse looping, né? Ok, pessoal? Então, vamos ficando por hoje por aqui e na próxima aula damos continuidade, tá certo? Ao conteúdo do capítulo 1.